Abre a Bíblia, a palavra de Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu já algumas vezes fiz observações sobre esse texto, já disse à igreja que sou por ele apaixonado. Atos capítulo 27. Diz assim, a partir do versículo de número 9, é toda uma narrativa, o capítulo 27, de uma sucessão de fatos, que eu vou considerar alguns deles aqui para reflexão desta noite. Depois de Atos 27, 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião, o comandante da guarda, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Só até aí. Senhor, obrigado, ó Deus, porque a palavra do Senhor nos chama, nos adverte o tempo todo. E as experiências, ó Deus, daqueles que viveram o início da igreja, ficaram registradas, ó Deus, para que nós também pudéssemos nos mover, tendo-as, ó Deus, como referência para cada um de nós. Toma essa experiência, ó Deus, e marca o nosso coração e a nossa mente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto, capítulo 27, ele trata de uma coisa muito importante, que é a prisão de Paulo e a condução dele lá. A partir do capítulo 20 de Atos, eles pedem que Paulo não vá a Jerusalém, mas ele disse: vou sim, estou pronto não só a ser preso, mas se preciso for, eu vou morrer em Jerusalém. Os discípulos instam com ele, e ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi das mãos do Senhor Jesus, para pregar o evangelho da graça de Deus. Ele acaba sendo preso, colocado num navio, tem um comandante, centurião Júlio. Eles param num porto mais adiante, os presos são todos transferidos para um novo navio, e esse novo navio vai levá-los até Roma. Quando eles empreendem a viagem, eles percebem que o mar não tem vento, não há vento. E sem vento, uma embarcação daquele tempo, que ainda não era a vapor, mas a embarcação era a base do remo ou da vela. E a embarcação a vela precisa de vento. E diz que eles ficaram lentamente tentando se deslocar. Eles iam costeando Creta em direção a Fênice, tentando chegar lá, mas com muita dificuldade. E aí, quando eles chegam a bons portos, que está voltada para o ocidente, o vento bate do mar, bate diretamente, Paulo recebe de Deus uma revelação. Ele é prisioneiro, ele está preso no navio, e ele diz a eles: olha só, Deus falou comigo que é melhor a gente não colocar o navio no mar, não só por causa da carga e do navio que nós vamos perder, mas também pelo risco das nossas vidas. E aí diz o texto que nós lemos, a partir do versículo 9 do capítulo 27, diz que eles olham para Paulo, e a tripulação do navio acreditava mais no centurião, capitão da guarda,
e no piloto do navio. Eles consultaram, disseram: o que vocês acham? Eles disseram: não, nós vamos conseguir viagem. E aí eles colocam de novo o navio no mar, e eles tentam se deslocar com dificuldade, e nós encerramos a leitura dizendo: e então surgiu um tufão em meio ao mar. Quando eles se afastam da costa, surge um tufão. Esse tufão, ele vai agora fazer com que o navio, 3 vezes surge essa expressão nessa narrativa, o navio era levado ao léu. Como assim levado a léu ou léu? Não havia quem conseguisse pegar o leme do navio e conduzir, controlar o navio. E diz o texto, depois se você puder ler, que também eles ficaram 14 dias perdidos em alto mar, e não havia sol, porque Deus mandou uma nuvem que não permitia que eles enxergassem o sol. Não havia estrelas à noite, eles também não conseguiam enxergar as estrelas, e eles ficaram perdidos, diz o texto. Eles iam a léu, iam sem saber para onde eles estavam sendo levados. Eu gosto de pensar nesse texto sobre um tema, alguns irmãos devem lembrar. Diz que eles estão olhando para o apóstolo Paulo. Paulo diz o que Deus disse a ele, e o centurião e o dono do navio dizem: não, a gente vai fazer o que a gente quiser, o navio é nosso. Mas eu queria que os irmãos refletissem o seguinte: o navio é seu, mas o mar é meu, diz o Senhor. O navio é seu, mas o mar é meu. Eles então insistem, desobedecendo a orientação de Deus, colocam o navio no mar, porque eles estão dizendo: o navio é meu, e eu faço o que eu quiser com o meu navio. E Deus está dizendo: mas você, para navegar o seu navio, tem que ser no meu mar. E você não vai navegar o seu navio no meu mar, porque eu não vou deixar. Isso traz para a gente uma série de reflexões, de possibilidades. Quando a gente pensa assim: o emprego é meu, a família é minha, o filho é meu, eu faço o que eu quiser. O casamento é meu, eu faço o que eu quiser. E Deus diz a você: não, o casamento é seu, mas quem abençoa o seu casamento sou eu. O emprego é seu, mas quem abençoa o seu emprego sou eu. O corpo é seu, mas quem dá saúde ao seu corpo sou eu. O navio é seu, mas o mar é meu. E eles entram, são donos do navio, eles entram com o navio no mar. E o texto faz questão de dizer que Deus escondeu o sol. Irmãos, épocas sem bússola, como que você navegar? Simples, o sol nasce ali, leste. Então lá é oeste, basta ficar de lado para o leste. Você tem o oeste aqui, à frente você tem o norte. A Itália estava a noroeste, e eu poderia navegar tranquilamente, somente olhando para o sol. Eu poderia navegar, travava o leme quando identificava, e eu poderia navegar a noite inteira sem me preocupar, porque o navio estava indo para o leste. Para o norte, no caso, noroeste, onde estava a Itália. Mas Deus disse: sem sol, o navio é seu, mas o sol é meu, e você não vai ter sol para navegar. E aí eles ficam de dia perdidos em alto mar. À noite tem as estrelas. Vamos pensar aqui mais próximo da gente, temos o Cruzeiro do Sul. Você, olhando aquela combinação das estrelas, o Cruzeiro do Sul, você projeta uma vertical, fica de costas para ela, você sabe que lá está o sul, lá à frente está o norte, você vai navegar para noroeste, 45 graus à esquerda de noroeste, você está navegando tranquilamente, basta olhar para as estrelas. Quem foi militar sabe o que é um azimute, não é isso? Você vai procurar, lembra dos azimutes, Gil? Então você vai procurar e vai se guiar. 45 está o noroeste. Então eu posso navegar a noite inteira travando o leme, eu posso navegar a noite inteira. E Deus disse: sem estrelas, o navio é seu, mas as estrelas são minhas e você não vai se guiar por elas.
É horrível, irmão, irmã, quando a gente quer fazer algo por nós mesmos, quando nós queremos fazer algo por nós mesmos. E aí Deus diz: mas você não vai ter estrela, não vai ter sol, você não vai ter mar tranquilo para você, você não vai ter vento para você poder navegar. E aí a gente fica na mão de Deus. Um anjo aparece à noite ao apóstolo Paulo, no meio desse desespero todo, desses 14 dias, um anjo aparece e diz: Paulo, você não precisa se preocupar, porque eu te entreguei toda a tripulação deste navio, todos que estão dentro do navio, eu entreguei todos eles nas suas mãos. Lembre-se que Paulo era o preso, e o anjo está dizendo para ele: entreguei ao capitão, o dono do navio, todo mundo, os que estão a bombordo, os que estão a boreste, os que estão, todo na popa do navio, todos que estão aqui, eles estão na sua mão. Fica tranquilo que nenhum deles vai morrer. E aí Paulo diz a eles: nós vamos jejuar e nós vamos esperar em Deus. E aí eles começam, 14 dias depois, eles repetem aquele procedimento. Você joga uma âncora para ver a profundidade, quantas braças, né? Quantas vai soltando, quantos metros para a gente, vai soltando, e aí quando ela toca em alguma coisa, você puxa de volta, e você tem as marcas na própria corda. Então estamos a 30 metros de profundidade. Mais adiante jogar, estamos a 20 metros, mais adiante jogar, estamos chegando à terra firme, nós estamos nos aproximando de terra firme. Então parece que o navio vai se salvar, parece que a gente vai se sair bem, desta vez a gente vai escapar. O navio entra entre dois rochedos, fica preso entre os dois rochedos, e as ondas começam a bater no navio, arrancando as tábuas do navio. Lembre-se que o navio é seu, mas as ondas são minhas, diz o Senhor. E vai batendo e arrancando tábua por tábua, e eles entram em pânico. Paulo diz: ninguém vai morrer, fique tranquilo, o Senhor disse, tá? E então os soldados têm uma ideia: nós vamos afundar, a gente mata todos os presos antes da gente morrer. Que gente ruim. A gente não vai morrer? Então antes da gente morrer, a gente mata os presos. Você diria para mim: pastor, que soldado burro, se todo mundo vai morrer, para que matar o preso que vai morrer também? Ele tinha medo, porque se ele escapasse por qualquer motivo e o preso escapasse também, o soldado pagaria com a própria vida. O navio é seu, está dizendo o Senhor, mas o mar é meu. O navio é seu, mas o sol é meu. O navio é seu, mas as estrelas são minhas. O navio é seu, mas as ondas são minhas. E então, se você ler até o último versículo, encerra assim o capítulo 27, dizendo: e todos chegaram até a ilha, uns nadando e outros agarrados em tábuas e nos restos do navio. O que é mais difícil da gente aceitar é que todos nós estamos numa viagem. E todos nós que cremos em Cristo vamos chegar lá. Mas uns vão chegar nadando, e outros irmãos vão chegar ao final da vida agarrados em tábuas. Isso mesmo, vão chegar pendurados, mas vão chegar. Então que nós possamos obedecer ao Senhor. Paulo disse: vamos ficar aqui em bons portos. Não há vento, Deus não está abençoando a nossa viagem, nós estamos sem vento. Vamos dormir aqui, vamos permanecer aqui. E disse o dono do navio e o centurião: não, o navio é nosso e nós vamos. Que nós possamos aprender a proceder exatamente ao contrário. Ao invés de dizer: casamento é meu, o filho é meu, a empresa é minha, o corpo é meu,
ao invés de falarmos assim, possamos dizer: eu vou obedecer à voz do Senhor, Ele vai me abençoar, porque o navio é dele também. Eu consagrei meu navio ao Senhor e pertence a Ele. A carga do navio é dele também. Eu consagrei a carga ao Senhor, para que possamos, quando chegar o nosso dia, possamos todos chegar dentro do navio. Não precisemos nadar nos últimos dias da nossa vida e nem nos agarrarmos em tábuas. Amém?